A nossa equipa voou novamente até Lisboa para mais um ano a acompanhar o encontro de produtores independentes de televisão. Uma vez mais a debater o futuro da televisão nesta 10ª edição. Já são 2 dígitos deste encontro, este ano com destaque para os novos conteúdos e formatos, mas também para o papel da mulher no audiovisual. Mais um ano em Lisboa a acompanhar a discussão à volta da produção independente de televisão. No 10º encontro da Associação de Produtores Independentes de Televisão foi apontado o crescimento do número de empresas associadas, evidente a partir de 2018, sendo atualmente 55. Todos os anos mantém este evento. Em 2004 reuniram-se pela primeira vez e a partir de 2014 tem sido um marco anual no panorama audiovisual. Nós estamos neste momento de facto a marcar a agenda do audiovisual nacional. O encontro da APIT é um dia sobretudo de reencontro dos vários players do setor, e isso é muito interessante perceber a alegria com que passamos este dia, porque é um dia de partilha, é um dia de conhecimento, mas é um dia também que nos reencontramos todos e agrega todos os players do setor, produtores, operadores, todos os colaboradores que connosco trabalham, e portanto achamos que este crescimento representa um crescimento da associação, mas sobretudo e mais interessante que isso é que representa um crescimento do setor audiovisual nacional. Estamos com um setor muito mais consistente, um setor muito mais diversificado e, como eu disse, um setor vivo, um setor que continua, à semelhança de 2004, à espera de novas oportunidades e sempre a procurar novas formas de financiamento, novas estratégias, e constatamos que o setor continua a crescer de uma forma consistente, vão aparecendo novas empresas. E apesar do setor ser desafiante, a verdade é que tem vindo a mudar nos últimos anos, tem existido mais apoios e mais incentivos à produção audiovisual. Isso tem feito a diferença, nomeadamente o incentivo do cash rebate. Tem aparecido mais empresas que se têm associado à APIT e, de facto, de 2018 até hoje o crescimento foi de 80%, portanto é muito significativo, temos um setor vivo. A APIT procura continuar a apoiar as empresas, nomeadamente com consultoria. Com este encontro procuram olhar para o futuro e partilhar experiências, este ano com o título De Dentro para Fora. Procuraram trazer um painel diferente a abordar o papel das mulheres no audiovisual e na formação do público. Esta opção do papel das mulheres, este era um painel que nós já queríamos ter feito noutros anos, mas achámos que agora era de facto um momento. Nós estamos a viver tempos muito controversos, tempos muito difíceis para as mulheres. É notório, todos nós compreendemos o ódio, a violência que temos vindo a perceber para com as mulheres, e achámos que era um momento de pensar então qual o papel do audiovisual e das mulheres do audiovisual têm a dizer sobre este tema e o que é que podemos fazer de diferente, porque o futuro pode não parecer assim tão risonho. Na verdade, ainda muitas vezes nos sentimos a única mulher na sala. E isso não será só no audiovisual, é seguramente transversal a todos os setores, mas nós aqui estamos a falar de audiovisual, nós passamos lá para casa, nós entramos todos os dias na causa do espectador, portanto temos que mostrar qual é que é, temos uma mensagem a passar e o papel das mulheres que têm enquanto argumentistas, enquanto realizadoras, enquanto apresentadoras e atrizes, com que papel é que contribuem para o audiovisual e para esta mudança de mentalidades. Achámos que para comemorar este 10º encontro era de facto o tema que não podíamos escapar. Vera Sacramento, Patrícia Sequeira, Júlia Pinheiro, Patrícia Vasconcelos e Margarida Villanova subiram ao palco para falar do papel da mulher. Há quem refira o facto de conseguirem retratar histórias com outra sensibilidade, seja por detrás ou à frente das câmaras. Referem também a falta de oportunidades de reconhecimento e atribuição de prémios no país e ainda a dificuldade de gestão da vida familiar. Questões relacionadas com a maneira como nos apresentamos, como damos sinais, como nos vestimos, como nos posicionamos, como é que estamos a comunicar com o nosso corpo, é incomensuravelmente mais importante na comunicação feminina do que na masculina. Não perguntam a um homem como é que você consegue conciliar a sua vida profissional com os filhos. Mas se for uma mulher, claro, no meu caso de 40 anos, invariavelmente nas entrevistas, como é que consegue fazer o teatro com os filhos em casa e fazer as novelas com os filhos em casa? Como é que eu faço? Nossa, tranco-os lá dentro.
à espera que eles sobrevivam. São homens, não são tão capazes. Safem-se, exato. Porque são perguntas que não estão associadas a um homem, mas associam invariavelmente a uma realizadora, atriz, uma mulher no meio. Eu não acho de todo que um homem não possa escrever uma história sobre uma mulher, como é evidente. Não é por ser uma mulher a escrever que nós podemos qualificar melhor ou pior a obra. Mas acho que as mulheres, como escritoras, argumentistas, estiveram silenciadas durante tanto tempo que é preciso serem titulares das suas histórias neste momento. Ou seja, nós estamos em débito. Há poucas mulheres lidas, há poucas mulheres publicadas ainda a nível de histórias, audiovisual, tudo. Portanto, estou a falar de literatura, estou a falar de audiovisual, indústria cinematográfica. Portanto, ainda estamos em fase de carência. Portanto, ainda temos muito para mostrar. E, efetivamente, se há uma escrita feminina, é discutível. Eu acho que não tenho absolutamente nada contra, como argumentista, que seja um homem a escrever uma história sobre mulheres. Aliás, neste momento a Coral Europa tem um projeto em desenvolvimento de ficção, que é uma história de uma mulher e o autor é um homem, e vai seguramente fazer um ótimo trabalho. Acho que é importante que as mulheres cheguem à frente para escrever histórias sobre mulheres como titulares, porque o sentir é diferente, até morfologicamente nós somos completamente diferentes dos homens. Portanto, se tivermos uma história sobre perda gestacional, o homem pode escrevê-la, claro que sim, mas a perspectiva é completamente diferente. Claro. Portanto, acima de tudo é isso. Acho que está a mudar, acho que isto é um momento das mulheres, acho que estamos fortíssimas, acho que é um momento certíssimo para ser mulher. Quem me dera ter... Portugal. Acho que temos, neste momento, quem me dera ter menos 20 anos, ia ser incrível, mas no que eu puder eu também vou tentar, e acho que as produtoras também têm que fazer isso. Claro que me perguntam como é que chegaste até aqui a fazer tanta coisa. É evidente, não me perguntam onde é que fizeste as crianças, e eu digo que não tive. Porque se tivesse, eu não tinha talvez possibilidade de ter feito a minha carreira, que estava super apaixonada também por isso, mas lá está, eu acho que é isso também tem que mudar, que é o trabalho, isso é uma discussão profunda, não é? A economia do cuidado recai sobre as mulheres. Claro. É que nós ainda não conseguimos trazer para as estruturas, e vocês todos que estão aí sentados têm culpa no cartório, não é? Vocês todos, que são os homens que estão aqui sentados e que são a cabeça das empresas com as quais nós trabalhamos. E eles não é que não nos queiram deixar progredir, mas é naturalmente, quando começa o pico, começamos a subir nas carreiras, a coisa estreita e nós não passamos. Passa a ser, eles é que têm os meios de produção, eles é que são os detentores das empresas, eles é que supostamente e único e exclusivamente criam a riqueza e nós pomos o valor do nosso trabalho. Nós não somos aqui as únicas que são empreendedoras, é a Patrícia e estas suas Patrícias. Porque, de resto, nós dependemos das estruturas onde trabalhamos. E são estas estruturas que não emanam a verdade sobre da mudança da sociedade. Não está nas estruturas das carreiras, na forma como as empresas se organizam, nos modelos estruturais das empresas, a progressão de carreiras. Mas eu acho que na SIC é capaz de haver hoje uma administradora. Está ali outra, ali da Mídia Capital, esforçadíssima, por sinal, e pouco mais. Não chegamos. Mas por isso é que é importante ter mulheres em cargos de liderança, precisamente por isso. Sim, mas ficamos cá não atrás. É que os homens não empoderem mulheres, mas eu por acaso não tenho... Não é não concordar. Concordo, obviamente, numa visão major do setor. Acho que se tivermos mulheres conscientes das dificuldades que as mulheres têm, a disponibilidade, o apoio à família, eu particularmente comecei a trabalhar no meio com 20 e poucos anos e sim, portanto, eu senti que tinha que trabalhar 3 vezes mais do que os meus colegas homens para merecer aquele lugar. É essa a minha visão na altura. Portanto, não ia buscar os filhos à escola, portanto, há aqui um preço a pagar do ponto de vista pessoal, estou a reportar ao início, quando comecei a trabalhar,
Só mais tarde é que tu percebes o que é que estás a fazer, não é? E, portanto, eu não estava consciente, até ter chefias e ter outras pessoas, e ter passado por uma associação feminista, que foi a Capazes, onde também fui elemento fundador, em entender que eu não tinha que fazer aquilo. Portanto, não tinha que fazer aquilo. Efetivamente, o que eu sinto é que não há estrutura de apoio, efetivamente. Se eu quiser conjugar a minha atividade num cargo de liderança, tem que ter um grande jogo de cintura e, obviamente, tem que ter suporte familiar. É difícil, efetivamente. Mas por isso é que é importante, como estava a dizer, ter mulheres em cargos de chefia para poder empoderar outras mulheres e saber quais são os problemas das mulheres. Se calhar é preciso trazer para a televisão mais temas que nos sensibilizem e que despertem o diálogo e a discussão nesta matéria. Se calhar, como a Patrícia há bocado estava a falar, das cuidadoras que maioritariamente são femininas. Pronto, então vamos trazer temas e vamos pôr a sociedade a pensar e vamos discuti-los, seja escrito ou não por uma mulher ou por um homem ou em equipa. Claro. Porque para que isto um dia seja um bocadinho mais equilibrado. Por outro lado, ser mulher pode não ser um desafio quando se consegue ter espírito empreendedor. O desafio pode passar, sim, por ser jovem e ter medo de arriscar. É importante também falar-se do empreendedorismo, ou seja, das mulheres empreendedoras, das mulheres que se atiram para a frente, das mulheres que vão à luta. Portanto, acho que isso também é muito importante, sobretudo para as próximas gerações ou para as novas gerações. Que eu acho que quando tu tens um objetivo, sejam homens ou mulheres, na verdade, não é? Quando tens um objetivo, tens uma ideia, tu tens que ir à luta para ela. Portanto, se calhar uma mulher tem um bocadinho mais dificuldade em ir bater a uma porta de uma empresa que seja liderada por homens e que se calhar vai ter que vender a ideia de uma forma mais diferente. Bom, mas eu acho que essa coisa do ser empreendedor, de ter uma ideia, lutar pela sua ideia, que se tu acreditas muito na tua ideia, tens que ir à luta para ela. E, portanto, eu acho que isso é que é a mensagem principal para mim. Senti entrave por ser demasiado jovem a lançar uma profissão com 23 anos. Mas lá está, eu acreditava e sabia aquilo que queria fazer. Lutei, caí, voltei a levantar-me, acreditei, mas o acreditar eu acredito que a energia que tu emanas quando tu acreditas numa coisa e a paixão que te move a fazer aquela coisa, isso ajudar-te-á sempre. Com a apresentação habitual do anuário, ficou saliente que nem sempre há preocupação com o conteúdo, mas sim com o facto de conseguir chegar a todos. Cada vez mais procuram conteúdos e canais rápidos, onde o YouTube é visto como a nova televisão e até o próprio TikTok já é uma concorrência. Será que esta deve ser uma preocupação ou um incentivo para ajustar à realidade? Isto é uma forma de ajustar, porque ao mesmo tempo que nós reconhecemos que o YouTube é de facto um captador de público, o que nós temos que fazer as jornalistas continuam a ter um papel muito relevante e, portanto, o que nós temos que saber é adaptar-nos a estes novos modelos e trabalhar com a plataforma YouTube como trabalhamos nas plataformas maiores, dos lineares, dos canais generalistas e adaptar os nossos conteúdos às diversas plataformas. Cada vez mais esse é o desafio das multiplataformas. Um futuro que pode ser incerto, mas há que ajustar às plataformas atuais e às tendências evidentes. Atualmente há um aumento de produção, só que é necessário ter atenção à forma como os conteúdos vão ser distribuídos e agregados. Eu acho que a forma como a televisão vai chegar às nossas mãos, aos nossos olhos, a forma como vamos ver televisão, está de certeza a mudar face àquilo que era há muitos anos. Produzir conteúdos televisivos, isso não vai mudar. A forma como os vamos produzir necessariamente vai ter que ser adaptada às novas formas de visionamento. Mas eu acredito que a televisão vive um momento fulgurante, nunca houve tantas produções, nunca houve tanta gente a querer participar e, portanto, acho que vivemos um momento de criatividade também muito rico e acho que, seja qual for o futuro daqui a 5 anos, vai continuar a haver necessidade de criatividade e boas histórias para contar. Mas lá está, também em conta o trabalho da SIC, a aposta passa pelo digital, pelas plataformas também. A aposta passa por essa complementaridade de falar para os públicos que estão menos no digital, mas necessariamente não perder esse comboio das pessoas que já consomem os conteúdos de um modo que é exclusivamente digital. Portanto, quando produzimos uma novela, sabemos que essa novela vai ser vista
por famílias sentadas no sofá a ver no televisor, mas também por pessoas que vão ver no telefone e que vão passar a ver sempre no telefone. Essas pessoas vão ser pais e mães de família, portanto os hábitos vão necessariamente mudar, mas as boas histórias não vão mudar e, portanto, vão continuar a agarrar as pessoas à frente de um ecrã, independentemente de que ecrã seja. O público procura conteúdos ajustados aos seus interesses e as plataformas permitem esta gestão de preferências. Acreditam que todos vão acabar por aderir às plataformas digitais, mas também ao uso da inovação e tecnologia para contar boas histórias, como é o caso da inteligência artificial. Nós temos duas coisas que são muito fortes em relação à nossa identidade. Uma é a informação, nós precisamos dela e ela existirá sempre, assumirá várias formas. Claro. O telejornal que eu fiz nos anos 80 e nos anos 90 não é o telejornal que se faz hoje e, portanto, nós temos de saber lidar com isto, mas também não havia a internet, não havia as redes sociais, não havia nada disto e, portanto, nós temos de saber perceber que quem nos vê, mais do que absorver informação, está também a saber julgar-nos todos os dias e a perceber se somos isentos, somos melhores que os outros. Enfim, há aqui uma quantidade de matérias que obviamente nos obrigam a refletir muitas vezes, e depois temos a ficção, que obviamente nos obriga a ter aqui uma perspectiva muito determinada. Nós fazemos muitas novelas, é verdade, mas as novelas não são um subgénero. Há aqui muito preconceito sempre que se fala de ficção portuguesa em torno das novelas. As novelas não são um subgénero, em lado nenhum. Onde elas de facto se revelam como fatores de referência nos mercados. Queremos fazer séries? Queremos. Temos feito algumas séries com muitíssima qualidade. Vamos fazer mais? Vamos seguramente fazer mais e queremos surpreender as pessoas com algumas daquelas que irão surgir dentro de pouco tempo e que temos sabido manter sob controle dos holofotes. Mas é inevitável. Portanto, nós cada vez vamos evoluir mais por uma preocupação de conteúdos, mais do que para uma situação de TVI contra a RTP ou contra a SIC. Aliás, temos todos de perceber que também dependemos muito uns dos outros e, portanto, quanto mais nos guerrearmos de forma desenfiada, pior será. Enfim, eu não quero monopolizar a conversa, com certeza falaremos. José, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Acho que as televisões generalistas são claramente, em Portugal, o grande suporte desta atividade. São elas que garantem a informação. Muitos dos conteúdos que estão depois em canais paralelos de informação são declinações daquilo que se produz nas grandes redações destes canais, são a força motriz da ficção, são os canais que estão em direto permanentemente, trazem os grandes eventos também. Quando há um grande evento são eles que lideram. Nós formos ver à noite, os canais generalistas à noite têm mais de metade da audiência. Há, claro, aqui uma alteração do perfil de consumo e há muitas pessoas, sobretudo os mais jovens, que não veem a televisão de uma forma linear, mas nós estamos já também no deslinear, nós estamos a deslinearizar. Nós ontem à noite estreámos o programa do Bruno Nogueira. Teve que estrear depois das 10h30 da noite porque tem muito palavrão e muita associação que impede o programa de ir mais cedo. Teve 300 mil espectadores com as pessoas que vão ver, mas eu estou a ver há bocado no Instagram, os sketches vão todos na casa de 1 milhão de visionamentos e seguramente durante a semana muita gente vai ver o programa na hora que lhe apetecer, independentemente do horário em que ele foi emitido em direto. E estes projetos são projetos que nascem dentro dos canais generalistas, só são possíveis nestes canais. Perguntas-me, vão durar para toda a vida, vão durar sempre? Os canais lineares, se calhar não, mas se calhar vai continuar a haver conteúdos lineares, sempre, porque os diretos, um jogo de futebol tem que ser visto em direto, o telejornal, uma grande crise, a morte de um Papa, tudo isso é visto em direto, partilhado em direto e seguramente vai continuar a acontecer, vão continuar a acontecer coisas dessas no futuro. Os canais lineares vão continuar a programar de acordo com uma lógica, que é uma lógica que nós seguimos há muito tempo. Nós podemos dizer, nós conhecemos os comportamentos dos consumidores, mas em grandes quantidades quer dizer, para nós 10 mil espectadores que enchem enchem 3 coliseus e enchem o Altice Arena, 10 mil espectadores, em televisão generalista é pouco, parece pouco.
Mas, na verdade, quando nós somamos 10 mil a ver isto, 10 mil a ver aquilo, 10 mil, estamos a falar depois de muitas centenas de milhares e às vezes de milhões de telespectadores. Por isso, a plataforma é a grande solução para conciliar o interesse daqueles que gostam de ver o telejornal às 8 da noite com o interesse daqueles que querem ver o telejornal às 9h30 da noite, às 10 da noite, só as partes do telejornal que lhe podem interessar. Aliás, a RTP lançou há muitos anos até um projeto, há mais de 10 anos, chamado O Meu Telejornal, que permitia exatamente, desde essa altura, que as pessoas escolhessem as notícias que querem ver. Da mesma maneira, há pouco o Zé Eduardo estava a falar das operações em coprodução, e eu acho também que nós temos de ter aqui em atenção, porque como nós vamos ser todos plataformas, eu acho que tendencialmente linear e não linear vão estar dentro de plataformas digitais, portanto, se calhar as antenas vão-se começar a desligar um dia destes. É muito importante olhar para as operadoras de streaming, como nós lhes chamamos, como concorrentes também. E nós olhamos para as operadoras de streaming desde o primeiro dia, com esse foco na ideia de que há projetos onde faz sentido estarmos alinhados com uma plataforma de streaming, há outros casos em que não. A televisão linear, tal como nós a conhecemos, tem de evoluir, tem de se adaptar a circunstâncias novas, a tecnologias novas, porque, no fundo, a tecnologia é que está a mudar isto tudo e está com um processo de aceleração muito grande. Nós não sabemos o que é que vai ser a televisão que nós conhecemos hoje daqui a 5 anos. É inútil fazerem essa pergunta porque nenhum de nós saberá responder com propriedade, nenhum de nós. Nós hoje somos todos digitais, Nós, no caso da TVI, temos o TVI Player, temos outras publicações que nós fazemos a partir do nosso digital. Temos uma produtora ou 2 produtoras que fazem novelas e fazem séries. Claro que nós diversificamos a nossa atuação o mais possível, tentando atingir o maior número de públicos. É claro que recorremos a uns operadores de produção independentes, porque eles são muito importantes para nós. Nós estamos neste momento com várias produções em curso. Acabámos de exibir há pouco tempo a série da Patrícia Sequeira, por exemplo, inspirada na ideia da Cristina, que foi um dos produtos mais bem feitos na televisão portuguesa nos últimos anos. Enfim, há uma grande diversificação, isto é, nós passamos a vida a palpar o público. É essa a nossa função. Quem chega aqui com ar iluminado a dizer eu atingi o objetivo e vou agora ser isto a vida inteira, está aí por um mau caminho. Tem que ir preparado para mudar a cada momento. Quem ganha hoje perde amanhã, quem perde hoje vai voltar a ganhar amanhã. Isto muda a uma grande velocidade, sobretudo porque o público não é mais fiel como era antigamente. O público vai atrás de produtos, vai obviamente atrás da marca. E essa marca tem que ser reforçada dia após dia. Mas independentemente disso, vai atrás de pessoas que lhes inspirem confiança, vai atrás de produtos que lhes tragam novidade. No final fica a mensagem que não se deve apenas pensar no público que vê, mas também em quem faz e produz televisão. Os produtores independentes são importantes para a história e cultura e o audiovisual é estratégico para o país. Ainda não existem bons sistemas suficientes para apoiar os produtores. Certamente no próximo ano cá estaremos para um novo encontro e para um novo debate à procura das melhores respostas e soluções. Entre convívio e partilha foi mais um momento de inspiração para os produtores independentes.